Abra, por favor, sua Bíblia no profeta Abacuque, capítulo 2. Deus permitindo, hoje à noite, vamos concluir o capítulo 2 deste livro. Quando eu retornar, sendo assim a vontade de Deus, eu vou concluir com o capítulo 3. Mas hoje à noite o capítulo 2, e nós iniciamos o estudo deste capítulo hoje de manhã, e eu quero prosseguir, continuar. Estamos chamando esta série de A Arte de Ter Fé. A arte de ter fé quando a alma precisa ser aprumada. Vamos ler até o verso 4, do verso 2 ao 4, do capítulo 2. Esta é a segunda resposta de Deus ao profeta Abacuque. Então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta visão é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. O verso 20, depois de Deus, do verso 5 até o verso 19, descrever em 5 estrofes os pecados visíveis dos babilônios. Tem essa palavra no verso 20. O Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. Essa é a palavra do Senhor. Abacuque foi escrito lá pelo começo do século 6 a.C., por volta de 626, 600 antes de Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, a gente é tentado a fechar o mundo apenas na história de Israel, como se não houvesse mundo fora de Israel, e havia mundo fora de Israel. Nessa mesma época, na época de Abacuque, muito longe da Judéia, que era o palco do profeta Abacuque, a Grécia estava em desenvolvimento. Esparta era a maior das cidades-estado gregas. Eugene Peterson, ele escreveu que enquanto Atenas, a cidade grega de Atenas, admirava a filosofia, a música e a arte, Esparta nutria admiração pelos bons soldados que tinha. Para se ter uma ideia, com 7 anos de idade, os meninos, os espartanos, já iam para campos de treinamento militar. Você manda seu menino não para o ministério infantil, 7 anos de idade, vai para o campo de treinamento militar. E lá eles ficavam isolados de meninas, de mulheres, até os 20 anos de idade. Realizavam um teste de coragem, um teste de habilidade. Se eles passassem no teste, os meninos, os jovens que passassem no teste, se tornavam cidadãos com direito a voto. Só se passassem no teste. Mas ainda assim, mesmo passando no teste, mesmo adquirindo o direito a voto, eles continuavam no quartel. Casavam-se, mas moravam no quartel, longe da esposa. Tinham o direito de visitar a esposa de tempos em tempos, com um único objetivo: gerar mais meninos que pudessem vir a ser soldados espartanos. Tudo na época de Abacuque. Se esses jovens espartanos falhassem no teste, eles eram
desonrados. Eu te digo isso para você ir percebendo o tipo de cultura que vai se criando numa nação. Homens precisam passar no teste da guerra. Para os espartanos, homens de verdade podiam aguentar muita dor sem reclamar. Se um espartano lesse o profeta Jeremias, contemporâneo deles, se um espartano lesse o profeta Abacuque, certamente o espartano seria da opinião de que Abacuque reclama demais, Jeremias chora demais, homem, o estoico, não chora, não lamenta suas dores. O que era feito das meninas espartanas? As meninas gregas eram criadas para serem fortes e atléticas. Afinal de contas, elas tinham que ser boas parideiras, literalmente falando. O propósito é que elas, sendo fortes e atléticas, elas poderiam dar à luz meninos saudáveis que seriam soldados espartanos. Aproximadamente na mesma época que Abacuque escreveu sua profecia, outro dado muito curioso, sabe qual grande obra da história da literatura mundial estava sendo composta? Mais ou menos no século 7 a.C., Abacuque foi escrito no início do século 6, meados para o fim do século 7, estava sendo escrito a Ilíada e a Odisseia de Homero. Pra vocês terem uma ideia. A Ilíada e a Odisseia de Homero, seus meninos estudam na escola. São poemas épicos, os quais constituem o berço, sem exagero, é o berço da literatura ocidental, esses dois textos. Ilíada e Odisseia. Na antiga civilização grega, também na romana, onde o cristianismo nasce com Cristo Jesus, na antiga civilização grega, a concepção de educação era bem diferente do modelo educacional que se desenvolveu na modernidade, hoje em dia. De que modo se educavam os meninos e as meninas? O que havia de mais importante na formação de um cidadão era a imitação dos grandes modelos. Sobretudo, os modelos heróicos dos livros, das histórias, das canções populares. Esses heróis que deveriam ser imitados pelos meninos, pelas meninas, esses heróis eram a expressão encarnada do que os gregos chamavam de virtude. Ouça bem minhas palavras. Expressão encarnada do que os deuses chamavam de virtudes. Prudência, astúcia, coragem. Características essenciais para a ação na vida prática. Em essência, portanto, o que se objetivava de fato era formar cidadãos autoconfiantes na Grécia. Cidadãos autoconfiantes. Autoconfiantes na oratória, se fosse um ateniense. Autoconfiante na batalha, se fosse um espartano. O importante era que fossem homens e mulheres literalmente cheios de si. É tanto que Agostinho de Hipona, quando ele se converte e ele escreve suas confissões, Agostinho, que foi treinado na literatura grega para imitar os modelos heróicos, Agostinho chega à seguinte conclusão: tudo que eu aprendi nas escolas dos gregos foi a vaidade e a autoafirmação. É tão verdade, gente, e Agostinho diz isso. Esse é um livro que você tem que ler, você precisa ler as Confissões de Agostinho em algum momento da sua vida. Frederico Lourenço,
que eu citei hoje de manhã, ele é um ficcionista, autor de ficções, professor de estudos clássicos na Universidade de Lisboa. Não é protestante, não é evangélico, mas é um erudito. Nasceu em 1967. Ele é doutor em literatura grega, tradutor dentre outras obras, as obras de Homero. Ele é o tradutor por excelência da Ilíada, da Odisseia. E olha o que ele escreveu sobre a Ilíada. Pastor, por que o senhor está falando isso? Para te mostrar que sempre há dois caminhos, nunca um apenas. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Há um caminho, como começamos a ver hoje cedo, há um caminho que te leva para longe, para a destruição. É o caminho cuja raiz é a autoafirmação. Há o caminho que te leva para a vida, te leva para Deus, é o caminho da fé na vida e na obra de Cristo. Enquanto o mundo do século 7, 6 antes de Cristo, lá na Grécia, entre os babilônios, se dedicava à autoafirmação, os judeus recebiam de Deus a mensagem de que eles deveriam se inspirar não nos heróis que se autoafirmavam, mas na lei escrita de Deus. Olha o que Frederico Lourenço escreveu, a Ilíada, que é o primeiro livro. Você tem que ler a Ilíada, depois você tem que ler a Odisseia. É muito difícil esses textos, portanto, faça como eu estou fazendo, comece pela Ilíada e a Odisseia, escrito para jovens. Não se iluda com o título, é muito bem feito, escrito em prosa, Frederico Lourenço. E ele diz assim, a Ilíada, ao contrário da Odisseia, não admite bem-aventurança depois da morte. A Ilíada propõe uma circunstância redentora para a vida humana. Gente, não sou eu que estou dizendo, não são palavras de um pastor, é palavras de um erudito da literatura homérica. A Ilíada propõe uma circunstância redentora para a vida humana. Qual é a circunstância redentora proposta pela Ilíada, pela Odisseia? Levarmos os nossos objetivos até o fim, custe o que custar, doa quem doer, e nunca abdicarmos do bem supremo pelo qual devemos lutar com unhas e dentes. O bem supremo pelo qual devemos lutar com lanças e espadas para alcançarmos o bem supremo. Qual é o bem supremo apresentado na Ilíada de Homero? A autoestima. Palavras de Frederico Lourenço. Ele continua, morrer é uma obviedade tão patente que se torna banal. Viver em conformidade com o respeito que cada ser deve a si mesmo, não a Deus, ouça. Viver em conformidade com o respeito que cada ser deve a si mesmo é que torna quem isso alcança autoestima único. Excepcional, heróico. E onde está a redenção nisso? Já que não tem bem-aventurança após a morte, ele diz, esses homens que morrem por respeito a si mesmos, com coragem, com bravura, esses homens deixam um legado. Eles não morrem na memória do povo. As canções e os livros desses povos contarão e cantarão a memória desses heróis que deverão ser imitados pelos pequeninos. A civilização ocidental antes de Cristo foi toda educada na autoafirmação, na autoestima. Autoestima, autoconfiança era o alvo, o bem supremo a ser alcançado na sociedade grega e entre os babilônios. Contrapondo-se a isso, está o caminho proposto por Deus.
O bem supremo proposto por Deus a Abacuque não é a autoestima, não é a autoafirmação, é a fé. Abacuque 2,4. Olhe para os arrogantes, olhe para os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Ele tem compromisso não consigo mesmo, ele tem compromisso com Deus, com o seu Senhor. Sim, ele vai respeitar seus princípios, mas não são princípios que ele mesmo deduz dele mesmo, princípios que a lei de Deus estabelece sobre como tratar a si mesmo, como tratar o próximo, a esposa, o marido, os filhos, o lar, a nação, o rei, as autoridades, princípios que vêm da revelação divina. O bem supremo é ser santo, porque Deus é santo. Veja, já nos dias de Abacuque havia esses conflitos de cosmovisões ou de visões de mundo. Portanto, meu povo, você e eu não somos únicos na história no sentido de que agora parece que os crentes vivem num mundo onde o Deus de tudo é o próprio ser humano. Não, sempre foi assim, desde o pecado. Nem todos os caminhos levam a Deus, apenas um caminho leva a Deus, a fé na vida e na obra de Cristo. O caminho dos ímpios, o caminho dos arrogantes, dos perversos, a exemplo do que se lê na Ilíada, na Odisseia, sobre os babilônios, aqui em Abacuque 2, de 2 a 20, o caminho dessa gente é pavimentado pela confiança em si mesmo, na autoconfiança, na autoestima, mas esse caminho da autoconfiança produz um tipo de gente detestável. É o que a gente está vendo em Abacuque. Hoje cedo nós vimos que a primeira coisa que Deus faz nesta passagem, em Abacuque 2, Deus desenterra a raiz do nosso mal. Verso 4. Os arrogantes, os perversos confiam em si mesmos. Essa é a raiz de todo mal. Leia a Ilíada para jovens, a versão de Frederico Lourenço, e você vai ver o tipo de cidadão que nasce, o orgulho, a vaidade. Os deuses mentem para eles. Os deuses têm suas próprias tramas. O grego era criado, ele era educado a duvidar dos deuses, pasmem. Deuses mentiam. O tipo de cidadão que nasce desse coração arrogante e perverso, que não confia em Deus, mas que confia em si mesmo. Onde ele busca prazeres? Como ele alimenta suas alegrias? Versículo 5, Abacuque 2,5. A riqueza é traiçoeira. Mas é a riqueza, é o desejo de ter, os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura e como a morte, nunca se saciam, em sua cobiça ajuntaram muitas nações, engoliram muitos povos. O desejo e as práticas dos babilônios estão estampados aqui. É isso que a autoconfiança produz, uma gente que tem amor ao dinheiro, que não se dá conta de que está sendo enganado pelos seus próprios prazeres. Assumem que a realidade é o que eles sentem, é o que eles desejam, quando a palavra de Deus está dizendo que o que você sente e deseja não é o definidor da existência, tampouco da sua vida. É traiçoeiro, o coração é traiçoeiro. Esses babilônios que viviam de conquistar outros povos, eles ouviriam das nações dominadas
o cântico de zombaria. Olha o verso 6. Em breve, porém, vocês, babilônios, seus cativos vão insultar vocês, zombarão de vocês, dizendo: que aflição espera vocês, ladrões, ficaram ricos pela extorsão, até quando continuarão desse modo? E aí na sequência, a gente tem as 5 estrofes, e hoje de manhã nós vimos a primeira. Se você tentar viver lustrando sua autoestima, lustrando a sua autoconfiança, olha o tipo de gente que você pode se tornar. É o que a Bíblia está dizendo. Foi o que Agostinho constatou quando ele se converte a Cristo e deixa toda a literatura. Não estou dizendo que você não deve ler os gregos, não, deve ler sim. Deve ler como na homeopatia, para injetar no próprio corpo o veneno do erro e assim criar anticorpo contra o erro. Leia de tudo, retém o que é bom, disse Paulo. Que aflição espera os ladrões. Olha a ganância, a primeira marca. Os olhos enxergam os frutos do coração arrogante. Os olhos não enxergam o coração arrogante. Se você olhasse para um fariseu, como nós vimos hoje de manhã em Lucas 16, você não diria que a raiz de toda aquela maldade deles era o amor ao dinheiro. Você não conseguiria identificar tanto isso, mas você saberia dizer: é ganancioso. Olha o verso 6 de Abacuque 2. A ganância, que aflição espera vocês, ladrões, ficaram ricos pela extorsão, até quando continuarão desse modo? De repente seus credores tomarão providências. Eles se voltarão contra vocês e levarão tudo que têm, enquanto vocês olham trêmulos, indefesos, porque saquearam muitas nações. Agora todos os sobreviventes vão saquear vocês. Cometeram homicídios nos campos e encheram as cidades de violência. Olha o que a autoconfiança produz. Olha o que a autoestima produz. E é interessante, gente, porque todo o sistema educacional no mundo ocidental hoje é baseado no desenvolvimento da autoestima do aluno. A exemplo dos gregos. E esse é um problema seríssimo. Além da ganância, segunda estrofe, do verso 9 ao 11, vem a arrogância. Verso 9. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes. E de onde vem o dinheiro para isso? O dinheiro vem por meio de opressão. Vocês acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo? Mas com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome e condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês e as vigas dos telhados também se queixam. Deus está denunciando a arrogância dos babilônios. A arrogância de querer parecer o que não eram e de garantir o que não poderiam reter. Veja, eles valiam-se de dinheiro ilícito para usufruírem de conforto nas casas enormes, verso 9. Eles acreditavam ser possível atingir um patamar de segurança inabalável, ter uma quantidade tal de dinheiro ou ouro, ou seja qual fosse a moeda, para manter a família afastada do perigo. Veja, era o desejo deles, garantir o futuro da família. Viviam às custas do sacrifício e da destruição dos outros, homicídios eram cometidos, verso 10. E ainda por cima eles denunciavam a si mesmos, porque as pedras das paredes, diz o verso 11,
clamavam contra eles, as vigas dos telhados também se queixavam. Como? As pessoas olhavam para as casas deles e diziam: de onde veio tanto dinheiro para construírem paredes desse tamanho, telhados dessa proporção? A linguagem usada no verso 11, ela tem duplo sentido. Uma revela o espanto de quem olha e fala: poxa, quanto dinheiro para ter feito isso. E aí denuncia a ganância, a arrogância. Mas o verso 11 também dá a ideia de que um dia tudo isso cairia sobre a própria cabeça deles, destruindo-os. Pois é, meu povo, qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Quanta gente arrogante, prosperando ilicitamente, passando por cima de todo mundo, usando até o nome de Deus. Quanta gente olhando para si mesmo, olhando para o que elas pensam ter conseguido com as próprias mãos, se gabando e dizendo: não, isso é para garantir o futuro dos meus filhos. Não estou dizendo que você tem que ser imprevidente, longe disso. Mas o que você tem que perceber é que é muito fácil camuflar sua arrogância, sua ganância. Terceira estrofe, o crime, verso 12 ao 14. Deus agora denunciará o fato de que as cidades do império da Babilônia haviam sido construídas às custas de sangue inocente, de corrupção, verso 12. E tudo aquilo foi em vão, posto que todas aquelas cidades seriam queimadas por outros povos no futuro, versículo 13. Então veja, a Babilônia conquistou nações e conquistou Judá. E se você conhece a história, você vai saber que depois da Babilônia, os persas conquistaram os babilônios. E depois, os gregos conquistaram os persas. E depois, os macedônios conquistaram os gregos. E depois, os romanos. E cadê Roma, se não fosse pelo Vaticano? Essas nações viraram pó e cinzas. Foram transformados em poeira. A glória dos babilônios passou, a glória dos persas passou, a glória dos gregos, dos macedônios, dos romanos, tudo passou. A glória do Senhor continua muito bem, obrigado, e será assim para todos sempre. Olha o crime, verso 12 a 14. Que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Acaso o Senhor dos exércitos, Ele é sim o guerreiro, não é a Babilônia. Ele é o Senhor da guerra, não é a Babilônia. O Senhor dos exércitos não transformará em cinzas não apenas a riqueza da Babilônia, viu? Mas de todas as nações, antes e depois da Babilônia. Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta, pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Mas a glória dos babilônios já era, a glória dos persas já era, a glória dos gregos já era, a glória dos macedônios e dos romanos já era. A do Senhor continua, e um dia encherá toda a terra. Deus estava denunciando a motivação do coração e a maneira de os babilônios agirem. Criminosos em essência, sempre que se quiser construir algo, ponha isso na sua cabeça, de maneira a se exaltar métodos humanos, usando pessoas, dando-se destaque a homens, Deus chamará isso de crime. Não se obterá sucesso aos olhos de Deus. Porque o que deve ser exaltado é a glória de Deus, não a dos homens. Então, cuidado com o crime. E o que é crime para Deus? Eu gosto da forma como a NVI definiu crime. A NVT não coloca assim,
A Almeida Revista Atualizada não coloca assim, a NVI colocou assim e ficou interessante. Jeremias 2,13. Olha o que é o crime para Deus. O meu povo cometeu 2 crimes, 2 maldades, 2 pecados mortais, crimes. Quais são? Eles me abandonaram. Abandonaram a mim, a fonte de água viva. Esse é o primeiro crime. Abandonaram a mim pela autoconfiança. O segundo crime, tentaram bancar a vida com o próprio esforço. E olha como é ridículo. Vocês cavaram cisternas, suas próprias cisternas, mas as cisternas estão rachadas, não para a água dentro. Você não consegue se bancar. Você enche, 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 enche e vaza, vaza e vaza. E Deus dá risada. Esse é o crime. Abandonar Deus pela autoconfiança e tentar bancar a vida de um jeito que é insustentável. Cuidado com o crime. A quarta estrofe, a sedução. Abacuque 2, do 15 ao 17, os caldeus seduziam, eles induziam outras nações à guerra, visando despojá-los dos bens. E depois que eles despojavam dos bens, às vezes até de boa vontade, porque foram antes embriagados, depois disso eles passavam vergonha, eles padeciam. Porque é isso que o pecado faz, ele te engana. Você de bom grado se entrega, crendo nas promessas do pecado, seduzido por ele. Olha o que diz o texto, verso 15. Que aflição espera vocês que dão bebidas a seus companheiros, vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram, maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. Vocês os seduzem, eles se entregam, e maldosos que vocês são, vocês arrancam tudo, deixam eles nus. Quando eles caem em si, estão envergonhados. Ah, mas em breve, diz o Senhor, será a sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos, bebam do cálice do Senhor, e toda a sua glória será transformada em desonra. Vocês desnudaram as florestas do Líbano, derrubaram tudo, desnudaram a floresta para arrancar madeira e construir as casas, os palácios opulentos. Vocês destruíram animais. Agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência, meu povo, tal como a Babilônia que seduzia e despia as nações. O mundo que nos cerca também seduz, embriaga, arranca tudo e mata. Gente, nunca se consumiu. E nunca se consumiu de modo tão fácil tanto álcool, drogas e entorpecentes como nesta geração. Os dados são estarrecedores. Quase 20% da população brasileira é de bebedores abusivos. Sabe o que é um bebedor abusivo? Homens que tomam 5 ou mais doses, mulheres 4 ou mais doses numa única ocasião ou no último mês. Homens 5 ou mais, mulheres 4 ou mais. Uma dose equivale a uma lata de cerveja, 150 ml de vinho, 45 ml de destilado. Isso significa, meu povo, que de cada 10 homens no Brasil, 2 bebem abusivamente. É muita coisa. O percentual de adolescentes entre 13 e 17 anos que consomem álcool no Brasil
chega à casa de 60%. Você tem noção? Entre 13 e 17 anos. É muita coisa. A corrupção do sexo também tomou proporções indescritíveis. Parece que nunca se viu tanta gente seduzida pela luxúria, a pornografia. Homens e até cristãos que compartilham dando risada recortes de filmes pornográficos. Eu sei que isso acontece. O prazer seduz, embriaga, tira a roupa, mas no final ele mata. Assim como os babilônios. E a última estrofe, a idolatria. Depois de denunciar a ganância, depois de denunciar a arrogância, depois de denunciar o crime, depois de denunciar a sedução da Babilônia, Deus desmascara e zomba da idolatria deles. Versos 19 e 20 do capítulo 2. De que vale o ídolo esculpido por mãos humanas ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação num Deus que nem sequer é capaz de falar. Verso 18. Verso 19. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, despertem, e que dizem a imagens mudas de pedra, levantem-se. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. Com o Senhor não é assim. O Senhor, verso 20, porém está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Meu povo, de novo, qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. Os babilônios eram idólatras, sincréticos. Eles eram sofisticados para a época, mas eram ocultistas, místicos, supersticiosos. A cabala judaica, que até hoje é comum entre judeus no mundo todo, nasceu do período em que os judeus estavam na Babilônia. Na Babilônia, muitos dos judeus aprenderam a não adorar imagens, mas muitos voltaram de lá ocultistas, espiritistas, místicos. Até hoje, até hoje. Como pode ser que a gente vive num mundo tão avançado, como pode ser que as pessoas, ainda hoje, num mundo tão avançado tecnologicamente, em todos os sentidos, pessoas que creem em coisas tão bizarras, ocultistas, místicas, supersticiosas, por que é assim? Como nasce a idolatria? Primeiro, o ser humano, ele não consegue se satisfazer plenamente sozinho. Ele não consegue se satisfazer com o que ele acumula. Aquilo com que ele se entorpece, por um tempo o seduz, o preenche, mas isso não leva muito longe. Relacionamentos utilitários, como do tipo pornográfico, isso não dá prazer em ninguém de fato. O ser humano é um ser por essência religioso. E se ele nega a religião ou dogmas religiosos, não se iluda, ele vai abraçar outra filosofia, uma filosofia de vida, um sistema de valores, uma imagem paradisíaca. O ser humano vive de ter em sua mente uma imagem paradisíaca, é da natureza humana. Deixa eu te dar um exemplo. Onde a religião ensina a elevar os olhos para o céu, a imagem paradisíaca do céu, aí o sujeito diz, não, eu não sou religioso. Tá bom, então vamos ver o que promessa a sua ideologia te faz, a sua filosofia materialista te faz. Se a religião eleva os olhos para o céu, a essa imagem paradisíaca celestial,
a ideologia ou a filosofia materialista, de qualquer tipo, sob qualquer título, vai dizer assim para você: lute por uma vida melhor sobre a terra. Acredita, creia, ou acredita-se e apregoa-se que homens e mulheres devem lutar para transformar a vida e criar uma sociedade verdadeiramente humana, que vai permitir à raça humana a se elevar a uma verdadeira natureza. É isso que se promete. Uma imagem paradisíaca, não do céu, mas de um céu na terra. É assim no socialismo, é assim no marxismo, no comunismo, de algum modo até no capitalismo. Uma imagem paradisíaca, onde você vai ter tudo agora, aqui, e vai de fato fazer a sociedade evoluir para um estado tal. Meu povo, se isso não é religião, o que é religião? Toda religiosidade que não se fundamenta na Bíblia, ela em essência é carente de uma responsabilidade moral. Eles são fatalistas, deterministas, e no fatalismo, no determinismo, não há responsáveis. E o pecador adora não ser responsável, ele gosta de não ser responsabilizado, ele é sempre vítima da religião. Então, vamos nos livrar dos dogmas da religião, dizia Marx. Eu sou vítima, você é vítima das estruturas de poder, então vamos quebrar e detonar tudo. Vítima das classes dominantes. Socialistas de iPhone. Somos vítimas dos dogmas, das tradições humanas, eles vão dizer. Portanto, vamos destruir e reconfigurar o sentido de família, de sociedade. É uma imagem paradisíaca, segundo a Bíblia, absolutamente equivocada, diabólica até. Mas é o que se sonha, é o que se espera. Então não venha me dizer que você não é religioso, se é nisso que você acredita, porque essa sua imagem paradisíaca de um céu na terra é religião. E a redenção está em culpar o outro, em destruir tradições. Toda religiosidade que não se fundamenta na Bíblia se nega a declarar que o homem é pecador. Vão dizer que o homem é neutro. A sociedade é que vai corrompê-lo. A pergunta é: de onde nasce e como nascem sociedades, se não de indivíduos? O pecado, a maldade não é um tipo de neblina ou de fumacinha que você entra, bom, peguei a maldade. Olha para o bebê que nasce, a gente já nasce mal. O ser humano não é um ser neutro, não é um ser em progresso. Mas o mundo diz: não, as religiões aí, elas dizem: não, tudo é válido. Sabe o que é maldade? Maldade é você definir o bem e o mal, isso é mal. Você não pode definir o que é bem e o que é mal. Errado é você dizer o que é bom e o que é mal, isso sim é errado. Errado é você definir o que é certo ou errado. Essa é a sociedade em que a gente vive. E, assim, a ilustração é tão óbvia, é infantil, mas vamos lá, vamos ver se entendem. Se você elimina limites, acabam-se os rios. Destruam as margens dos rios, os limites dos rios, e acabou os rios. Tire os limites do ser humano e acaba a vida. Assim como um rio, ser humano tem os limites estabelecidos pelo seu próprio Criador e Deus, e Pai que se revela no Filho Jesus Cristo. Limite é vida. As poesias de Manuel de Barros sobre o rio, Manuel Bandeira sobre o rio, falando das margens dos rios,
coisas lindas de se ler, tirem as margens e você não tem mais rio, não tem mais poesia. Mas é isso que o mundo, em busca de redenção, dizendo-se livres dos dogmas da Bíblia e da religião, está fazendo, eliminando as margens dos rios. E não há mais vida. Toda religiosidade que não se fundamenta na Bíblia deixa de apresentar redenção de verdade, que somente é possível por meio da vida e da obra de Jesus Cristo. Que fazem então? Qual é a redenção? Ora, tentam educar, tentam dar comida, civilidade ao indivíduo, dar autoconfiança, autoestima. Vamos elevar a autoestima do brasileiro. Mas não apresentam a mudança que somente o Evangelho de Cristo, pelo Espírito de Deus, pode promover no homem. Qual é o caminho da destruição? Nasce do coração perverso que confia em si mesmo, autoconfiante, não confia em Deus, e os frutos disso: ganância, arrogância, crime, sedução, idolatria. Idolatria do Estado, idolatria do ego, idolatria do sexo, idolatria do prazer, idolatria da imagem. Esse caminho mata a gente. Os babilônios estão aqui para nos contar essa história. Alexandre o Grande, que conquistou o mundo, e como disse pela manhã, supostamente foi enterrado com os braços para fora do caixão, para dizer que o mundo foi conquistado por ele, e do mundo, quando morto, ele não levou nada dele. Sabe qual era a Bíblia de Alexandre o Grande? Sabe com qual livro ele viajava de ponta a ponta e lia e relia? Aliás, há quem diga que todo o percurso que ele fez, de algum modo, a Ilíada de Homero. Foi nisso que ele se inspirou, na autoconfiança. Produziu um tirano. Qual que é o caminho da vida? Se por um lado o caminho dos babilônios os faria desembocar na destruição, o caminho da vida proposto por Deus aos judeus os faria alcançar a vida e a paz. A vida, verso 4, Abacuque 2,4. Olhem para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. Os frutos de vida estão aí, nós vimos todos eles em 5 estrofes. E todos esses pecados são comuns ainda hoje, inclusive entre quem se chama povo de Deus. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fé. Esse é o caminho da vida. Então, rapidamente, de que modo o justo viverá pela sua fé? Para você encontrar vida hoje à noite. Em primeiro lugar, você precisa abraçar Jesus como a sua justiça. Paulo cita Abacuque 2,4 em Romanos, e olha o contexto em que ele cita. Romanos 1, 16 e 17. Abra sua Bíblia lá, para você ver de que modo o justo vive pela fé. A primeira coisa é, você precisa abraçar a justiça de Deus em Cristo. Abandonar a sua própria justiça. Parar de desejar fazer justiça com as próprias mãos. Eliminar a autoconfiança e confiar naquele que é absolutamente confiável, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o convite que ele te faz hoje à noite. Romanos 1,16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Não me envergonho do Evangelho. Pois é o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Salvar de quê? Salvar de si mesmos. Salvar da morte eterna. Salvar do pecado. Salvar da ira de Deus. Primeiro os judeus e também os gentios, as boas novas, o Evangelho revela como opera a justiça de Deus.
que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé, Abacuque 2,4. De que modo opera a justiça de Deus? Cristo cumpriu na própria carne toda a justiça, Ele cumpriu a lei, Ele morreu como substituto, foi sepultado e ressuscitou, e quando você o abraça e o recebe com fé, dizendo, Ele é a minha justiça, eu não consigo ser justo, por mais que eu tente, eu erro, eu peco, eu piso na bola, eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pastor, eu não sou bom como eu deveria, mas o meu Cristo é e muito mais. E aí eu o abraço como a minha justiça. E quando eu sou confrontado com meus erros e os meus pecados, eu não auto-justifico a mim mesmo. Eu admito, eu digo, é verdade, você tem razão, e não é só isso não, é muito mais, eu tenho até vergonha de dizer. Mas eu tenho uma justiça, e eu a abracei e a recebi pela fé, é o meu Cristo. Você percebe como é que isso sara a briga entre nações, entre marido e mulher? Como é que isso restaura as sociedades? Você não faz justiça com as mãos. Quando os babilônios destruíram Jerusalém, Deus disse do começo ao fim, através de Jeremias, não ofereçam resistência, entreguem-se, vão para a Babilônia, é meu desejo. O que fizeram com Jeremias? Jogaram ele no buraco, quase mataram o coitado. A nossa redenção não é pela revolução, gente. A nossa redenção é pela fé em Cristo Jesus. Abrace a justiça de Cristo, receba Jesus como seu substituto, seu tesouro, seu salvador. O justo viverá pela sua fé em Cristo. Então, primeiro você abraça como sua a justiça de Cristo. Segundo, você acolhe para si o Espírito Santo. Olha, Paulo usa Abacuque 2,4 no outro texto, Gálatas agora, e olha o contexto. Gálatas 3,11 e Gálatas 3,14. Gálatas 3,11. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem, o justo viverá pela fé. Não é possível ser declarado justo pela lei, porque você não consegue cumprir a lei, nem eu. Mas Cristo cumpriu, e eu abraço e eu recebo Cristo com fé, dizendo, Ele cumpriu no meu lugar. Mas veja bem, tendo Cristo cumprido no meu lugar, não me dá desculpa para eu agora não querer mais, ou não buscar mais cumprir a lei de Deus. E de que modo então eu vou buscar cumprir a lei de Deus pela fé, abraçando, acolhendo o Espírito pela fé? Verso 14, Gálatas 3,14. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Tem muito pastor dizendo que a gente não vive mais debaixo da lei, e isso dando desculpa para todo mundo deitar e rolar no pecado. Você não consegue cumprir a lei, fato. Jesus cumpriu no seu lugar, fato. Você abraça Jesus pela fé e a justiça dele se torna sua. É assim que se é declarado justo, fato. Mas você é chamado a cumprir a lei pela fé no poder do Espírito. E quando você não consegue, você admite, pede perdão a Deus, arrepende e diz, dá-me graça para eu cumprir a lei. Para que você precisa do Espírito pela fé? Para você viver a vida da fé. Qual é a vida da fé? Gálatas 5,16. Gálatas 5,16. Por isso, diz Paulo, digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana.
Está vendo como é que viver satisfazendo os anseios do seu coração é destruição? Deixe o Espírito guiar você. Deixe o Espírito capacitar você para você amar e cumprir a lei de Deus. Aqueles que me amam, cumprem meus mandamentos. Cumpre a minha lei. Nós cantamos isso hoje. Olha o que é a vida sem o Espírito. Verso 19, Gálatas 5,19. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Vocês passam a viver como viviam os gregos, como viviam os babilônios e todos os povos que foram destruídos. Olha qual é a vida de quem não vive no poder do Espírito: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Você precisa acolher o Espírito Santo, acolhendo Jesus Cristo como sua justiça, e precisa pedir que esse Espírito produza em você o desejo e a capacidade de cumprir a lei de Deus. Do contrário, você não herdará o reino de Deus, está certo? Esta é a vida que se vive no Espírito pela fé. Qual é a vida do Espírito? Gálatas 5:22. Mas o Espírito produz este fruto, é um fruto só, com vários gomos. Sabe aquela mexerica poncã, docinha, deliciosa? É um fruto só, com vários gomos. Ou seja, espera-se tudo isso de mim, de você e muito mais. É óbvio que o fruto do Espírito não se limita a essas virtudes, essas estão aqui destacadas, certamente contrapondo-se a todas as não virtudes dos Gálatas, e Paulo diz: olha, em contraste com toda essa vida de vocês, olha o que é a vida em Cristo, olha quem é, olha como vive quem abraçou Cristo como justiça, quem acolheu o Espírito como aquele que dá desejo e capacidade para cumprir a lei. Olha como você tem que ser, esse é o caminho de vida. Contrário dos babilônios, contrário dos gregos autoconfiantes, contrário dos pecadores neste mundo. Qual é o fruto do Espírito, Paulo? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, ou seja, vivendo assim a lei não te condena. Ou seja, espera-se que você cumpra a lei. Não ouça quem diz que a lei passou, não passou. A lei é o caráter de Deus estampado num código para nós a entendermos e a contemplarmos e visualizarmos. Você não é salvo pela lei, porque você não consegue cumprir a lei, mas você é salvo para viver a lei pela fé no poder do Espírito. Sem a lei você não herdará o reino do céu. Não há lei contra essas coisas. Por quê? Porque se você vive assim, a lei não te condena. Verso 24. Aqueles que pertencem a Cristo, Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Crucificaram sua autoconfiança. Crucificaram a justiça própria. Crucificaram, mataram seus próprios desejos pecaminosos. Você não tem que se justificar e se defender para ninguém. Quem levantará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus mesmo quem os justifica em Jesus Cristo. Meu povo, isso aparta briga. Você não precisa entrar em briga para se defender. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões, os desejos da natureza humana, uma vez que vivemos pelo Espírito.
Sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. E de que modo o Espírito nos dá direção, gente? Pela Bíblia, pela lei de Deus. Siga a lei, siga a Bíblia pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito não é parar e falar, fala Deus, fala que teu servo ouve. Já sei, o Espírito me revelou. Isso não é cristianismo, desculpa. Quando Davi perdia o sono no meio da noite, ele não ficava lá, fala Espírito, fala Espírito. O que ele fazia? Na sua lei medito, dia e noite. Sabe o que é meditação, segundo a palavra hebraica? Meditar no hebraico dá a ideia de murmurar a palavra, Você já viu aquela pessoa que vai ficando idosa e ela começa a falar sozinha? Você chega e ela está falando sozinha? Isso é meditar. Segundo os hebreus, é você falar sozinho a Bíblia para você mesmo, repeti-la para si. Isso é ser guiado pelo Espírito. Qualquer coisa diferente disso, perdão, não é cristianismo. Com todo respeito, carinho, eu te digo, não é cristianismo. Não é que o Espírito de Deus não te alerte para algumas coisas, é óbvio, gente, eu sei que Ele faz isso. Eu sei que Ele coloca inclinações do tipo, não faz isso não vá não entra nessa não, eu sei disso. Mas se você for parar para pensar no fundo, quando Ele diz, não entra nessa não, se você puxar ali direitinho, você vai ver que é um princípio bíblico, caso você fosse, um princípio bíblico que estaria sendo quebrado. Então Paulo está dizendo, siga a direção do Espírito em todas as áreas da vida, siga a Bíblia, conheça a Bíblia. Não nos tornaremos orgulhosos, olha só gente, isso aqui é o oposto da Ilíada, é o oposto dos babilônios, é o oposto da filosofia grega, autoconfiança, autoestima. O que é ensinar autoestima para o outro, se não ajudar o outro a encontrar redenção, de algum modo se achando? Como é que se ajuda o outro a encontrar redenção? Não é se achando, é achando-se em Cristo. Não nos tornemos orgulhosos, autoconfiantes, provocando e invejando uns aos outros. Capítulo 6, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito, pela palavra de Deus, pelo Espírito, devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado. Esse é o caminho da vida. É viver pela fé no Filho eterno de Deus. E isso traz paz, gente. Olha a paz que se pode desfrutar, Abacuque 2:20. O Senhor está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. Você consegue ver sossego para a alma aqui? Você consegue ver a alma que se cala e adormece em paz? É isso que você precisa. É disso que você precisa. Paz com Deus. Paz no coração, paz de alma, paz com os outros. Qual é o caminho que você tem trilhado? De vida ou de morte? Não são todos os caminhos que te levam a Deus. Um te levará à destruição, outro te levará à vida. No caminho da destruição, os homens são escravos de si mesmos, escravos do mundo, da opinião dos outros. Escravos de curtidas do Instagram. Tem gente que perde a vida quando perde o perfil no Instagram, literalmente. Você sabe disso. Há vida fora do Instagram. Há vida fora do YouTube. Há vida na vida real. O caminho para a destruição
É um caminho que escraviza você em si mesmo, o mundo te escraviza, o diabo te escraviza. Agora, no caminho para a vida, você é escravo, amigo de Cristo Jesus. A questão é simples, gente. Você nunca será senhor de si mesmo. Nunca. Ou você vai ser servo dos seus desejos que te destroem no fim, servo do mundo, servo do diabo, ou você vai ser servo de Deus em Cristo Jesus. E Ele diz a você: nem te chamo mais de servo, chamo-te de amigo. O final do caminho da destruição é tristeza e tormento, o final do caminho da vida é triunfo e satisfação. Qual será a sua escolha hoje à noite? Vida ou morte? Cristo ou condenação? Você tem que aprumar a sua alma em Cristo. Você tem que viver pela fé, somente pela fé, que te levará para o céu. Vamos terminar com esse texto. Judas 24. Judas, a cartinha pequenininha antes do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Judas 24 e 25. Olha o caminho da vida. Cristo Jesus, para você hoje à noite recebê-lo como justiça, como tesouro, pedir que o Espírito de Deus te dê forças e desejo pela palavra de Deus, crucificar sua autoconfiança, crucificar sua autoestima, crucificar seus desejos que te fazem viver como um bárbaro e abraçar Jesus e ser guiado pelo Espírito de Jesus. Olha o caminho que leva à vida. Toda a glória, Judas 24, toda a glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Qual é o caminho que você vai trilhar? Abrace a Jesus. Receba-o como Senhor e Salvador hoje à noite. Feche os olhos, todos por favor, e ore agora. Talvez seja o caso de hoje à noite eu te dar a oportunidade de se manifestar pedindo para que eu ore por você. Talvez seja o caso de hoje à noite você dizer: pastor, eu quero que o senhor ore por mim. Eu quero receber Jesus como meu tesouro, como a minha justiça, como o meu Salvador. Eu quero crucificar minha autoconfiança. Eu quero crucificar meu desejo de viver para agradar, de viver para mim mesmo. Eu quero viver para Jesus, pastor. Eu quero ser salva por Jesus. Eu quero o poder do Espírito de Jesus para viver a vida de Jesus. Eu quero que a vida de Jesus seja a minha vida, para que eu não viva mais, Jesus viva em mim. É desejo seu, a igreja toda orando agora, olhos fechados. Porque se for, eu quero orar por você. Eu peço que você fique em pé. Alguém hoje à noite? Pai querido, em nome de Jesus, que o teu Espírito mesmo pegue agora os 5 pães e 2 peixinhos que eu trouxe aqui. Multiplique. E que o Senhor alimente este rebanho. Tuas ovelhas, teu povo. E que o Senhor mesmo produza vida, e salvação, e santificação, e fruto do Espírito. Ó Deus, ajuda-nos a aprumar a alma em Jesus Cristo. Ensina-nos a arte de ter fé
quando a alma precisa ser aprumada, aí toda hora nossa alma sai do nível, se entorta, quebra, racha, trinca. Ó Deus, agora, aqui, hoje, ajuda-nos a aprumar a alma, o coração e a vida no caminho dos justos, em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao Senhor, senão por Jesus Cristo, no poder do Espírito. Que seja assim com todos os que me ouvem agora. Ó Deus, guarde esta igreja enquanto eu estiver ausente, em descanso. Guarde esse rebanho que tanto amo, é teu. Abençoe este povo, abençoe esta igreja, abençoe a mim e a minha família em viagem. Guarde a todos nós, livra-nos do maligno. Livra-nos de nós mesmos, livra-nos do mundo, livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação, a comunhão do Espírito estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre, em nome de Jesus. Amém.